Excelentíssimos senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes, boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a quarta sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 14ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Faué Salmen. Frávio Luiz Ambrosim. Fred Inês Correia Leite. Hélio Guilherme Filho. José Claudinei Messias. Presente. José Roberto Nunes. Presente. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo o número legal e invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloque em votação a ata da terceira sessão ordinária. Está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos ofícios recebidos. Ofício da Superintendência de Água e Esgoto SAI, encaminhamento do balancete financeiro, janeiro de 2005. Ofício da Superintendência de Água e Esgoto SAI, encaminha cópia de portarias e processos realizados para compra e serviço dessa autarquia no mês de janeiro de 2005. Correspondência, ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, respondendo ao requerimento 20/2005, de autoria do vereador Silvonei Rodrigues. Ofício da Votorantim Energia, encaminhando ofício em resposta ao requerimento 29/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Correspondência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação de recursos. Ofício do Ministério da Saúde, através da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, encaminhando liberação de recursos. Ofício do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, comunicando recebimento de correspondência dessa Câmara. Ofício do Ministério da Fazenda, comunicando o recebimento de correspondência desta Câmara. Ofício da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, comunicando a composição da mesa daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquela cidade. Ofício da Câmara de Cedro, Ceará, comunicando a composição da Câmara e dos vereadores eleitos por aquela cidade. Ofício da Câmara de São Bernardo do Campos, comunicando a composição daquela Câmara, da mesa daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal de Cândido Mota, comunicando a composição da mesa daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal de Óleo, comunicando a composição da mesa daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal da Estância Turística de Piraju,
comunicando a composição da mesa daquela Câmara. Ofício da Câmara Municipal de Cubatão, comunicando a composição daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal de Pauçu, comunicando a composição da mesa daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal de Manduri, comunicando a composição da mesa daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal de Guarujá, comunicando a composição da mesa diretora daquela Câmara e vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, comunicando a composição da mesa daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal de Borá, comunicando a composição da mesa daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal de Cerqueira César, comunicando a composição da mesa daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal de Vinhedo, comunicando a composição da mesa diretora daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal de Marília, comunicando a composição da mesa diretora daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, comunicando a composição da mesa da Câmara daquele município. Ofício da Câmara Municipal de Chavantes, comunicando a composição da mesa diretora daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara de Vereadores de Penápolis, comunicando a composição da mesa daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal de Suzano, comunicando a composição da mesa diretora daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Ofício da Câmara Municipal de Baço, comunicando a composição da mesa daquela Câmara e os vereadores eleitos por aquele município. Senhor presidente, todos os ofícios lidos. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 09/2005, do vereador Salim Matar, que dispõe sobre permissão de edificações com índices de aproveitamento igual ou inferior a 3, em local que especifica. Projeto de lei complementar número 3/2005, do vereador José Claudinei Messias, que dispõe sobre a inclusão do parágrafo 4º ao artigo 411 da Lei 863, de 1º de dezembro de 1967. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes emitido a projetos em tramitação. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 4/2005. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2005. Faué Salmen, presidente e relator. Fred Nes Correia Leite, vice-presidente. Hélio Migliari Filho, membro. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 4/2005. Senhor presidente, após realizadas as análises referente à matéria supra, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa, que dispõe sobre permissão de exercício de atividades, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento,
concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2005. Fredes Correia Leite, relator. Oswaldo Barbosa, presidente. Salim Matter, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 5/2005. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Fredes Correia Leite, que revoga todos os expressos termos da lei número 4.880, de 1º de julho de 2004, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2005. Hélio Migriari Filho, relator. Faé Salmen, presidente. Fredes Correia Leite, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 5/2005. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Fredes Correia Leite, que revoga todos os expressos termos da lei número 4.880, de 1º de julho de 2004, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2005. Oswaldo Barbosa, presidente. Fredes Correia Leite, vice. Salim Matter, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 6/2005. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador José Crodney Messias, que altera a lei número 4.924, de 19 de janeiro de 2005, que dispõe sobre promoção de eventos, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo melhor por juízo. Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2005. Fredes Correia Leite, relator. Faé Salmen, presidente. Hélio Migriari Filho, membro. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 6/2005. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador José Crodney Messias, que altera a lei número 4.924, de 19 de janeiro de 2005, que dispõe sobre promoção de eventos, não havendo qualquer óbice, como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2005. Salim Matter, relator. Oswaldo Barbosa, presidente. Fredes Correia Leite, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 7/2005. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Flávio Luiz Obrozin, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 28 da Lei 2.548, de 8 de novembro de 1984, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2005. Hélio Migriari Filho, relator. Faé Salmen, presidente. Fredes Correia Leite, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 7/2005. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Flávio Luiz Obrozin, que acrescenta parágrafo único ao artigo 28 da Lei 2.548, de 8 de novembro de 1984, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2005. Fredes Correia Leite, relator. Oswaldo Barbosa, presidente. Salim Matter, membro. Todos os pareceres lidos, senhor presidente.
Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos serão inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimento número 84/2005, de autor Hélio Griar Filho. Solicita informações sobre a possibilidade de se efetuar o prolongamento da rua Mário Toloto até a rua Dr. José Hermílio de Moraes, no Jardim Ouro Verde. Requerimento número 85/2005, de autoria do vereador Hélio Griar Filho. Encaminha abaixo-assinado de funcionário do Hospital Unimed para a implantação de bancos com cobertura em pontos de ônibus. Requerimento número 86/2005, de autoria do vereador Hélio Griar Filho. Requer informações sobre a Casa do Adolescente. Requerimento número 87/2005, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Requer informações sobre a possibilidade de se implantar balação de concreto na rua Gaspar Ricardo, cruzamento com a rua Espírito Santo. Requerimento número 88/2005, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Requer informações sobre a possibilidade de ser designados garis para limpeza de vias públicas no conjunto residencial de interesse social Itajubi. Requerimento número 89/2005, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Requer informações sobre a possibilidade de ser implantado Boca de Lobo na rua Narciso Mugriari, cruzamento com a rua Belo Horizonte, Vila Nova Sá. Requerimento número 90/2005, de autoria do vereador Silvonei Rodrigues. Requer informações referentes à nomeação de ocupantes para cargos em comissão. Requerimento número 91/2005, de autoria do vereador Silvonei Rodrigues. Requer a SAI o envio de cópia e informações sobre o empenho número 130/2005. Requerimento número 92/2005, de autoria do vereador Zé Claudinei Messias. Requer informações sobre a possibilidade de calçamento na rua João Jorge Neder, no Jardim Bela Vista, até os trilhos da linha férrea. Requerimento número 93/2005, de autoria do vereador Zé Claudinei Messias. Requer informações sobre a possibilidade de instalação de postes de iluminação no trecho que liga o Jardim Bandeirantes ao núcleo habitacional Padre Eduardo Morante. Requerimento número 94/2005, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa. Requer informações sobre a possibilidade de serem implantados braços com luminária nas ruas dos Bancários e Tenente Barbosa, no bairro das Crianças. Requerimento 95/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações sobre a possibilidade de se desenvolver um programa de motivação à medicina preventiva. Requerimento 96/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de Educação disponibilizar um serviço de orientação vocacional. Requerimento 97/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações sobre a possibilidade de ser executadas atividades extracurriculares após as aulas vespertinas nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Requerimento no 98/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações sobre a possibilidade de avaliação da quantidade de flúor existente na água fornecida à população de Ourinhos. Requerimento no 99/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações a respeito do fornecimento de equipamentos de proteção individual aos funcionários públicos. Requerimento número 100/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações sobre a possibilidade de se implantar em Ourinhos projetos de pesquisa científica escolar. Requerimento número 101/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa permanente de arte, cultura e lazer dentro da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Requerimento número 102/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações sobre a possibilidade de implantação de placas de denominação de vias públicas em todo o município. Requerimento número 103/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações sobre a possibilidade de estudar a redução em 50% do valor do ISS, devido pelos profissionais autônomos com até 3 anos de exercício de profissão. Requerimento número 104/2005, de autoria do vereador Salim Matar. Requer informações quanto à possibilidade de realização de determinados exames laboratoriais em Ourinhos,
atualmente executados com deslocamento de materiais sendo analisados em outras cidades. Requerimento número 105/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações a respeito da possibilidade da criação do programa Socorrista Mirim em Ourinhos. Requerimento número 106/2005, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer relatório da situação dos equipamentos destinados à realização de exames médicos na rede pública de saúde. Requerimento número 107/2005, de autoria do vereador José Claudinei Messias. Encaminha abaixo assinado à Polícia Militar. Senhor presidente, todos os requerimentos lidos. Antes de colocarmos em deliberação, eu requero ao doutor plenário que a emenda do requerimento número 107/2005, encaminha abaixo assinado à Polícia Militar, seja alterada para encaminha abaixo assinado ao comando do 31º Batalhão Militar do Interior, Tenente-Coronel PM João Antônio de Andrade. Coloco em deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que levantem. Aprovado. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes indicações. Indicação número 31/2005, novo vereador Hélio Migliari Filho, solicita a implantação de semáforo no cruzamento da rua Gastão Vidigal com a rua Paraná. Indicações da vereadora Terezinha Paixão Bueno, número 32/2005, solicita a implantação de boca de lobo no cruzamento da Avenida Henrique Migliari com a rua Júlio Fernandes, na Vila Boa Esperança. Indicação 33/2005, solicita informações sobre a possibilidade de se construir uma quadra poliesportiva com cobertura na cancha de malha do Parque Minas Gerais. Indicação 34/2005, solicita a construção de núcleo de educação infantil no Jardim São Carlos. Indicação 35/2005, solicita a reforma do telhado da Escola Municipal de Ensino Infantil Érico Veríssimo, na Vila Boa Esperança. Indicação do novo vereador Silvanei Rodrigues, de número 36/2005, solicita erradicação de árvore na rua Ângelo Perucci, de frente ao número 338, no bairro CDHU. Finalmente, indicações do novo vereador Edivaldo Luciabel, de número 37/2005, solicita pintura de sinalização de solo de frente à Escola Educativa na rua Júlio Mori, número 1245, no Jardim Ouro Verde. Indicação 38/2005, solicita seja proibida a realização de qualquer tipo de atividade comercial no interior de órgãos públicos municipais. Indicação 39/2005, solicita a programação de máquina adequada à correção de terreno situado na rua Celestino Lopes Bahia, número 796, na Vila São Luís. Finalmente, a indicação número 40 do novo vereador Edivaldo Luciabel solicita a reforma dos portões secundários do Parque de Exposição Olavo Ferreira de Sá. Senhor presidente, as indicações foram lidas. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes as moções apresentadas. Moção número 82/2005, novo vereador Edivaldo Luciabel, de congratulações a Sales Móveis pelo transcurso do seu 22º aniversário, comemorado em 21 de fevereiro. Moção 83/2005, de congratulações a Cicromania pelo transcurso do seu 7º aniversário, comemorado em 26 de fevereiro. Moção 84/2005, de congratulações ao Sebrac Informática pelo transcurso do seu 9º aniversário, comemorado em 28 de fevereiro. Moção 85/2005, de congratulações à Drogaria Itamaraty pelo transcurso do seu 7º aniversário, comemorado em 28 de fevereiro. Moção do novo vereador Faué Salmen, de número 86/2005, de pesar pelo falecimento do senhor Pedro Cantarim. Moção 87/2005, novo vereador Fredens Correia Leite, de congratulações pelo transcurso do 58º aniversário da Sociedade Espírita Fraternidade. Moção 88/2005, novo vereador Edivaldo Luciabel, de profundo pesar pelo falecimento do senhor Paulo Moreira. Moção 89 do novo vereador Oswaldo Barbosa, de congratulações pelo transcurso do Dia do Agente Fiscal da Receita Federal, comemorado em 27 de fevereiro.
Finalmente, senhor presidente, moção número 90/2005, novo vereador José Claudinei Messias, de congratulações ao Dr. Pedro Otávio Teles do Nascimento pela excepcional atuação e relevante trabalho frente à Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. As moções lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto que as de pesar encontram-se aprovadas regimentalmente. Não havendo mais matéria a serem lidas, coloco em discussão o requerimento. Questão de ordem, vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvida do plenário que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada. Salve algum destaque a ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Em votação, o requerimento do novo vereador Edivaldo Lúcio Abel, que requer que as matérias sejam votadas de maneira globalizada. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Atendendo à questão de ordem, solicito ao plenário que coloque em destaque as moções ou requerimentos que queiram discutir. Requerimento 94. Não havendo mais nenhum pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de número 84 a 107 e as moções de 82, 85, 87, 89 e 90/2005. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Em discussão, o requerimento número 84/2005. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Oswaldo Barbosa. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham na noite de hoje, eu vou ser bem sucinto com relação à matéria. Essa matéria é uma matéria, como disse o nobre vereador Flávio aqui ao meu lado, é uma matéria antiga. E, lamentavelmente, a gente concorda e dá toda razão a ele, porque é uma matéria que já foi apresentada por muitos vereadores e que, no início, nós, enquanto ainda funcionário da Companhia Luz e Força Santa Cruz, nós conseguimos avançar na iluminação daquela região, ou seja, a Rua dos Bancários e a Rua Tenente Barbosa, faltando apenas alguns acabamentos para que finalmente pudesse ter iluminação pública naquela região. Para quem não conhece direito o local, essa iluminação com certeza vai ajudar com relação ao Hospital de Saúde Mental, ao Clube dos Funcionários da Companhia Luz e Força Santa Cruz, ao Clube dos Bancários, ao Clube dos Comerciários, a DPM, Manchester e Coroas. Só pelos nomes que nós citamos aqui rapidinho, pode-se notar o nível de frequência de trabalhadores, de frequentadores, enfim, nessa região. E quando dos eventos noturnos, na DPM principalmente, Clube dos Bancários, Clube dos Comerciários, que tem uma atividade intensa nos finais de semana, nota-se a escuridão que é naquele local, consequentemente ficando mais sujeita a pessoas inescrupulosas no sentido de cometer algum delito. Então, a iluminação pública nesse local se faz extremamente necessária. Todo esforço por nós já foi empenhado no sentido da resolução do problema, faltando apenas hoje os braços e as próprias luminárias, os postes, o transformador, a cablagem, enfim, tudo está pronto, com exceção dos braços e das próprias luminárias, que deve ser algo em torno aí hoje de 4 a 6 mil reais. Mas é muito pouco para o executivo, mas será de grande valia para o pessoal daquela região. Eu me lembro, inclusive, senhor presidente, que nós tivemos manifestações do presidente dos comerciários, do presidente da DPM e assim por diante.
Então, eu espero que, ao receber esse requerimento, o setor competente do Executivo possa dar um encaminhamento favorável ao nosso pedido. É isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão, requerimento número 94/2005. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Consulta o primeiro secretário se há orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Vereador Salim Matar. Vereador Salim Matar com a palavra. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora. Nesse instante, senhor presidente, gostaria de trazer a este plenário uma confirmação que fomos atrás e tivemos a boa notícia de que a questão aqui discutida na sessão passada, com relação aos lanches, teve um antecedente que se iniciou em novembro. Então, senhor presidente, cabe, para efeito só de esclarecimento e de informação do assunto aqui discutido, que a situação teve início em novembro, inclusive com a falta de repasse do pão da padaria municipal para o lanche no pátio. Estou trazendo essa informação, senhor presidente, para poder colocar essa matéria no seu devido lugar, em razão de audiências de rádio e outras áreas que tiveram comentários desairosos, sem conhecimento de causa, e que trouxe como consequência prejuízo à imagem do Executivo. Então, quero deixar bem claro, essa informação eu fui buscar em loco, e tive o prazer de trazer para vocês, para que essa situação seja definida, encerrada, porque o lanche será reposto no devido tempo, que não será muito longo, não terá muita espera. Então, acho que é uma boa notícia para todos, porque é um assunto que suscitou dúvidas, e se suscitou dúvidas, eu acho que o esclarecimento é muito importante. Em segundo lugar, senhor presidente, tem um assunto aqui a tratar que realmente é de uma certa importância, porque ele trata de uma desvalorização de um patrimônio do município. Chegou a nosso conhecimento, senhor presidente, que todas as placas comemorativas dos eventos realizados no nosso teatro, que é uma obra que engrandece o município, todos aqueles artistas valiosos da nossa cultura, da cultura brasileira, eles foram desaparecidos. Eles não se encontram em lugar sabido. E algumas obras de arte feitas em comemoração a datas festivas daquele organismo também foram pintadas, foram passadas tinta, quer dizer, acabando com aquilo que valorizava realmente o teatro e que conta a sua história. Então, senhor presidente, um assunto dessa natureza, acredito eu que como é uma expoliação do patrimônio público, que tudo aquilo que lá estava era patrimônio público, merece realmente uma atenção. E antes de encaminhar um pedido de avaliação dessa situação, quero deixar aqui colocado para que todos os nossos colegas tenham conhecimento dessa matéria e possamos cobrar do nosso secretário da Cultura uma iniciativa no sentido de avaliar essa questão e saber a que ponto está e como resolver a volta desse equipamento para o nosso teatro. Senhor presidente, nós tivemos aqui na nossa Casa de Espetáculos elementos da nossa cultura de extremo valor. Um dos maiores maestros da nossa música erudita, tivemos artistas internacionais,
tivemos artistas de renome, não só no Brasil, como fora do Brasil, e todas esses eventos se acabaram com o desaparecimento das placas que provavam a presença dessas figuras aqui no nosso teatro. E, por consequência, eu acredito que isso interessa à nossa casa, interessa ao Executivo e deve ser equacionado da melhor maneira para que essa situação seja resolvida no mais curto prazo de tempo, para que volte a história a vigorar naquela casa de espetáculos. Senhor presidente, é realmente uma situação que me preocupa e eu gostaria do apoio de Vossa Excelência nessa questão, no sentido de que possamos realmente ter conhecimento disso tudo. Muito obrigado, senhor presidente. Consulta o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Não, senhor presidente. Senhor vereador Ronê, solicita inscrição? Gostaria de me inscrever também, excelência. Vereador Oswaldo Barbosa, com a palavra, 10 minutos, excelência. Peço permissão, senhor presidente, de me dirigir deste local. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade eu queria tecer alguns comentários elogiosos a respeito de uma moção da sessão passada, a qual eu não pude estar presente. Uma moção de nossa autoria, de congratulações às Faculdades Integradas de Ourinhos, a FIU, pelo lançamento do programa de bolsas reembolsáveis para a graduação. Eu, quando vi essa matéria no jornal, eu achei de suma importância a atitude da direção da Faculdade Integradas de Ourinhos, uma decisão com um grande nível de responsabilidade social para com os estudantes, para com aqueles que têm menos condições de procurar os bancos de uma faculdade, de uma universidade. Eu me lembro ainda que fiz uso desse mesmo tipo de programa quando da minha frequência no meu primeiro curso universitário. Então, senhor presidente, eu queria, em viva voz, deixar aqui meus parabéns à direção da FIU pela atitude tomada e já também, por que não, se assim nós tivermos a capacidade de sermos ouvidos, que a própria Estácio de Sá também pudesse olhar da mesma forma para o programa das Faculdades Integradas de Ourinhos. Outro assunto, senhor presidente, aproveitando também meu tempo, é que, passando pelo hospital da Unimed, novo hospital da Unimed, e me lembrando também de uma matéria, se eu não estiver enganado, do vereador Flávio, com relação à padronização de iluminação pública, quando de instalações novas. Talvez aquela matéria fosse até, se não me falha a memória também, com relação a loteamentos, mas também que cabe nesse caso. Nós estivemos por 2, 3 dias lá no Hospital Unimed e constatamos, até porque já tinha sido feito um pedido para nós, com relação ao problema existente. Um hospital daquele porte, numa rua que dá acesso a Estácio de Sá, portanto, com uma grande frequência de estudantes, uma grande frequência de trabalhadores dali do hospital, médicos, pacientes, parentes de pacientes, e uma iluminação de terceira. Então, ali nós temos um lago que ficou muito bonito, todo o local muito, muito bonito, mas que chega à noite, poderia ter um visual melhor, uma segurança melhor, e acaba pecando em função da iluminação. Então, apenas para fazer essa constatação, e se não tem nenhuma matéria tramitando nessa casa, possivelmente nós estaremos também encaminhando. E ainda aproveitando, se não tiver nenhuma matéria, pelo menos eu não tomei conhecimento na pauta, com relação à instalação da primeira câmera de vigilância no centro de Ourinhos. Eu me lembro que há um ano e meio, fui procurado pelo então presidente Sussumi Kuno, pelo tenente Augusto, para discutir essa possibilidade e se a empresa concessionária de energia elétrica cederia o espaço para uso mútuo dos postes e tal. Eu até os levei à gerência regional e foi dado o ok. Mas, para minha satisfação, eu vi que isso progrediu
está lá instalado e fica, então, as nossas congratulações à iniciativa tomada. Lógico que quando você vê aquilo, num primeiro momento você fala, maravilha, mais segurança. Mas, por outro lado, você fica também imaginando, é necessário fazer isso? Que nível nós chegamos de segurança, né, o ser humano? Enfim, mas também nós vivemos em nossa casa, praticamente em presídios. Mas, considerando o momento em que nós vivemos, fica, então, os nossos elogios à iniciativa tomada. É isso, senhor presidente. Obrigado. Consulto o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Vereador Silvonei Rodrigues. Vereador Silvonei Rodrigues, com a palavra. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa presente. Senhor presidente, falando em iluminação, eu só queria aproveitar aqui, nesse momento, para... Há uma rua aqui no Jardim Ouro Verde, o Aishimiva, a rua, ela está sem nenhuma lâmpada na rua toda. E poucos dias atrás, eu pedi para o assessor ligasse à Secretaria de Obras, e foi informado que quem respondia por essa troca de lâmpada ou alguma coisa nesse sentido era o diretor de obras, o Figueira. E, por coincidência, é bem próximo da casa dele. Já faz 20 dias, não foi tomada providência, a rua toda está no escuro. Mas, senhor presidente, eu queria aqui voltar a falar do assunto do pátio. Nós levantamos, fazendo uma visita no pátio, levantamos a preocupação, a revolta dos funcionários por não ter o pão, não ter o leite de manhã. Os funcionários da prefeitura que chegam 6h30 da manhã no pátio da prefeitura, inicia o seu trabalho às 7 da manhã e foi tirado o pão. E nós levantamos um assunto tranquilo, bem sossegado e achando até que seria um assunto para ser resolvido imediato. E até deixamos aqui, se alguém olhar a gravação daquela sessão, esse vereador disse que talvez o prefeito não sabia dessa situação. Mas, por surpresa desse vereador, desta casa e de toda a população e de todos os funcionários, hoje sim, no meio da semana, nós ficamos sabendo e tivemos a certeza que o prefeito municipal tinha o conhecimento do corte do lanche dos funcionários no pátio. Através do seu assessor de imprensa, que entrou na Rádio Sentinela, ligando na Rádio Sentinela e passando uma informação. Ele dizia que por dívida, por muita conta da administração passada, ele não poderia estar dando lanche ao funcionário público. Por isso, assim que tivesse dinheiro, já estaria sendo resolvido. Então, senhor presidente, o assessor de imprensa, ele tem sim que informar a população, mas informar com a verdade. Ele não pode dizer que a prefeitura não tem dinheiro para dar um lanche de R$ 2.500 no pátio da prefeitura. Sendo que nós temos em mão aqui uma despesa miúda de R$ 5.000 para a secretária do prefeito. Então você vê que o assessor de imprensa teria que informar isso também à população. Eu acho assim, que nós estamos aqui para fazer umas críticas, mas crítica construtiva, não estamos aqui para atrapalhar a administração, não estamos aqui para nada, nós só queremos ajudar. E foi 2 minutos de pronunciamento. E agora a gente vê a preocupação, o assessor de imprensa entrando no rádio, dando essa notícia. Então, só no mês de janeiro, foi aproximadamente R$ 25.000 de despesa miúda. Então, acho que não cabe o assessor de imprensa ligar no rádio e passar essa informação à população. E eu queria também, aqui, senhor presidente, aproveitando, estava ouvindo a Rádio Sentinela esses dias, parabéns à Rádio Sentinela, parabéns ao César do Vale. Muita reclamação por falta de medicamento. É o que está chegando nessa Câmara também, é o que está chegando para esses vereadores, acredito para mais vereadores. E o que me surpreendeu, a boa vontade do César do Vale, Alfredo Sampaio, de tentar pegar uma informação da secretária da Saúde. Por 3 vezes que o César do Vale esteve na Secretaria de Saúde,
a secretária não quis dar informação à Rádio Sentinela. E mais, a Rádio Sentinela, esse momento que eu estava ouvindo o programa, você vê que não era para fazer uma crítica. Ele estava querendo ouvir a secretária para passar aos seus ouvintes a informação se amanhã ou depois que vai ter esse remédio. Eu não vi nenhum motivo deles, não vi eles querendo fazer crítica em momento algum, e sim querendo ajudar a administração com a sua audiência, passar à população. Esse remédio de pressão nós vamos ter, a insulina nós não vamos ter, vai chegar tal dia. É só uma coisa de informação. Então você vê, o assessor de imprensa entra ao vivo para dizer isso aqui, que a prefeitura não tem dinheiro para dar o lanche no pão. Aí em seguida a secretária não dá a resposta ao repórter que esteve lá, não para fazer crítica, e sim para resolver o problema do remédio, para avisar a população através da sua audiência. Então você vê que acaba ficando complicado. Então eu vejo aqui o vereador Vadinho, assim que eu estava, ele me disse que vai ser resolvido os problemas dos pães no pátio, que essas coisas não ficam me levando, que o prefeito não pagou, deixou de pagar, até porque algumas críticas que vêm a esse vereador, eu já queria deixar aqui, já registrado aqui na tribuna, senhor presidente, que alguma coisa que tinha a ver com a prefeitura municipal, esse vereador não era o prefeito, e sim, sempre fui vereador nessa casa. E sempre cobrei, sempre votei aquilo que eu achava que era bom, criticava e fazia isso. Por isso, vereador Elinho, quero aqui parabenizar Vossa Excelência, por aquilo que você que apoia o governo, do partido do governo, mas sim, aquilo que você acha que não está certo, você faz as suas críticas também. Parabéns, o vereador Vadinho, aquele dia também esteve falando, do Salim, enfim, todos. Eu acho que nós estamos aqui para resolver os problemas. Agora, outra coisa, eu queria falar mais uma coisa sobre a falta de dinheiro do pão do pátio da prefeitura. No mês de janeiro, senhor presidente, foram nomeados pessoas para receber o salário até na cultura. Pessoas que nunca passaram nem perto da cultura foram nomeadas apenas para receber o salário no final do mês. Então você vê que deve ter alguma coisa errada nesse sentido. Obrigado. Consulta primeiro o secretário, se há mais algum orador inscrito. Vereador Edivaldo Luciabel. Vereador Edivaldo Luciabel com a palavra. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, imprensa que sempre estiveram presentes nessa casa e que também nos ajudaram muito, principalmente com relação à administração passada, as coisas mudaram, senhor presidente. Hoje eu fico feliz em ouvir o vereador Silvonei elogiar a atitude da Rádio Sentinela, e a Rádio Sentinela vem fazendo isso há muito tempo, principalmente os 4 anos que se passaram na administração passada, onde muitas perguntas ficaram no ar, muitas perguntas ficaram sem respostas. E o momento, senhor presidente, senhores vereadores, é de governabilidade. Essa casa precisa e tem que ajudar o prefeito Toshio Misato a governar a nossa cidade, o nosso município. Nós temos sim que levantar as falhas e tentar corrigi-las. Eu acho que o momento, apenas 2 meses dessa administração, é muito cedo para se falar em alguma coisa de falhas que não julgamos assim de tanta relevância, porque se pegarmos aí um pouquinho de tempo atrás, e o vereador Salim Mata, de uma certa forma, quis colocar e colocou, que com relação aos pães não é de agora dessa administração, e sim de novembro da administração passada, e que a padaria parou de fornecer os pães por falta de pagamento. Um erro não justifica o outro. E aí eu concordo com o vereador Silvonei, um erro não justifica o outro.
Mas realmente existiu isso. A padaria parou de fornecer os pães por falta de pagamento. E conversando com o gabinete, com o senhor prefeito municipal, até para tranquilizar mais o vereador Silvonei, que não é só dele, e sim dos funcionários do pátio, amanhã, a partir de amanhã, será fornecido novamente os 300 pães e 60 litros de leite. Nada mais justo, né, Excelência? Tão simples, né? E vai ajudar tanto aqueles funcionários. Só que é necessário dizer, senhor presidente, que a administração passada deixou o caos. Não tem por onde fugir. Nós não podemos nos omitir de não mostrar a realidade. Em todos os setores, em todas as secretarias, existe um rombo. E aí não podemos falar em verba miúda, o que foi retirado para o gabinete, o que foi gasto, porque o que fiquei sabendo, senhor presidente, senhores vereadores, é que até as xícaras, os copos do gabinete sumiram. Evaporou-se com a administração passada. E muitas coisas miúdas, pequenas, é necessário se fazer novamente, estar comprando novamente. E nós não podemos deixar que se perca no ar a situação encontrada pelo atual prefeito Toshio Misato com relação ao que aconteceu na administração passada. Eu acho que não é o momento de estarmos aqui falando de coisas pequenininhas. O momento aqui é de pensar grande, é de sonhar alto, é de fazer com que a nossa população entenda que existe aí uma luz no fim do túnel e que nós podemos recomeçar. A verdade é essa. Com relação à saúde e falta de medicamentos, existe uma equipe nova, existe uma equipe com muita vontade de acertar, de dar certo. Nós estamos também com alguns requerimentos, verificando do Executivo como é que estão os equipamentos da Secretaria de Saúde. Estamos sabendo que equipamentos estão completamente abandonados. Existe falta de peças. E aí não se faz um ultrassom, e aí não se faz uma radiografia, e aí não se faz exames básicos. Mas isso ainda, e nós não podemos deixar de falar, senhor presidente, por culpa da administração passada, o rombo que ela deixou. Os munícipes vão sofrer um pouco mais, mas é preciso ter um pouquinho mais de paciência e o legislativo ajudar as pessoas que estão aí e que estão demonstrando uma enorme boa vontade. Eu estou observando os secretários trabalhando até às 6, 7, 8, 9, 10, 11 da noite, como estou verificando o gabinete fazer isso, senhor presidente. Então existe uma boa vontade, existe uma gana com que as coisas se acertem, que funcione, que a atual administração dê à população o que ela realmente merece, senhor presidente. O que ela tem por direito, o que ela reivindica. E aí eu acho muito importante, sim, e fico triste quando o vereador Silvonei diz aqui que a Rádio Sentinela procurou a secretária de Saúde, a Lúcia Tutui, e não foi encontrada. É preciso, sim, chamar a atenção da secretária, é necessário saber o que ela estava fazendo, onde ela está, o que ela está procurando, porque eu sei que existe aí uma correria muito grande, principalmente até a CIS, a DIR. Nós temos uma demanda muito grande, e essa semana ficamos sabendo, senhor presidente, que existem aqui dezenas e dezenas de pedidos de ressonância magnética, e Ourinhos só tem 2. Só se autoriza 2 para Ourinhos.
E aí sim, nós do Poder Legislativo, é necessário que a Comissão de Saúde corra atrás, façamos uma reunião aí com o pessoal da DIR de Assis, para que colocamos o nosso município realmente onde ele merece estar. Nós não podemos deixar a nossa população, senhor presidente, à mercê de qualquer um ou de qualquer coisa. É necessário brigar pelos nossos direitos. Nós precisamos, em Assis, mostrar o que é a nossa cidade. A nossa população é uma população carente, principalmente as mais necessitadas, estão aí na fila de espera para se fazer uma cirurgia eletiva. E já fazem alguns meses que elas não conseguem. Já fazem alguns meses que estão aí com papéis para cima e para baixo, carimba aqui, carimba ali, carimba em Assis, e nada se resolve. Mas isso é consequência da má administração da área de saúde da administração passada, onde a coisa correu frouxa, não existiu responsabilidade, senhor presidente. E o que nós estamos pedindo hoje para a nossa secretária de saúde é responsabilidade, não só dela, como das pessoas que ela comanda também. Nós não podemos mais, de maneira nenhuma, deixar a nossa população acordar às 4 da manhã para conseguir uma consulta às 5 da tarde do outro dia. Isso aconteceu muito na administração passada. E nós, por diversas vezes, subimos a essa tribuna aqui e denunciamos. Denunciamos 4 anos e nada foi feito, nada foi trocado, nada foi mexido. E quem pagou por isso foi a nossa população, principalmente a mais carente. Então, senhor presidente, senhores vereadores, somente para esclarecer o caso do pão, do pátio, do funcionário público, que merece realmente uma complementação alimentar, amanhã estarão lá sendo servidos o pão, o leite, e por ser dia de pagamento, também uma complementação, um lanche na hora do almoço. Muito obrigado. Pois não, excelência, o tempo já está... Pois não. Vendo a observação que Vossa Excelência fez agora com relação às filas, eu gostaria só de acrescentar que os vícios foram acontecendo a ponto tal de que no Jardim Itamaraty se paga agentes para ficar na fila a partir da 1h da manhã. Tempo esgotado. Solicito ao primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Não, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito para... Coloco em votação a questão de ordem do vereador Faué Salmen, que solicita a continuidade dos trabalhos. Eles permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental para darmos início à ordem do dia. Divaldo Luciabel. Faué Salmen. Frávio Luiz Ambrosim. Frednes Correia Leite. Hélio Guilherme Filho. José Claudinei Messias. Presente. José Roberto Nunes. Presente. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Silvanei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Havendo o número legal, estamos na ordem do dia. E não havendo matéria a ser apreciadas na presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereador Silvanei Rodrigues. Vereador Silvanei Rodrigues, com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa que nos assiste. Senhor presidente, vereador Vadim, companheiro, Vossa Excelência me permita a forma que eu vou falar, porque é sempre a forma que o vereador usa com esse vereador. Se for verdade do vereador que os pão vão estar lá amanhã, parabéns.
Parabéns, nós não queremos polêmica, nós queremos resolver as coisas. Agora, o que não cabe aqui, senhor presidente, é vir aqui tudo que não consegue fazer, tudo aquilo que talvez prometeu demais e não consegue cumprir, fica jogando que é culpa da administração passada. Nesse ponto, eu queria aqui dar parabéns ao prefeito Toshio Misato. Não vi uma entrevista do prefeito reclamando alguma coisa da administração passada, e sim querendo governar. Mas sabe das dificuldades que é de governar e sabe de tudo que foi. Pelo que vem falar nessa tribuna aqui, parece que o Claudemir foi prefeito de 80 anos para cá. Então não é dessa forma. Nós estamos aqui, nós temos que governar. Nós temos que pensar, olhar, pensar grande, sim. Nós temos que estar preparados para fazer a melhor administração, e eu sempre digo isso. Estarei de mão dada naquilo que for bom para fazer a melhor administração possível. Mas nós não podemos aceitar aqui, senhor presidente, com 60 dias, se faltou remédio na administração passada, se deixou de faltar, o prefeito perdeu a eleição. A população julgou o prefeito. O que nós não podemos aceitar é pessoas que necessitam desses remédios. Esse remédio aqui não é remédio para dor de cabeça, que faz 60 dias, de repente a administração vai demorar 6 meses para se ajeitar. Nós vamos começar a perder, morrer gente. É essa a preocupação desse vereador. Não estamos aqui com picuinha, pegando coisas pequenas, não. Esses remédios são remédios que, pressão, insulina. Nós, vereador, temos 2 médicos aqui. Sabemos que faz falta. Sabemos isso daqui. Não estamos aqui fazendo uma crítica na secretária, nós só queremos saber por que o assessor de imprensa dá entrevista na rádio e não explica isso daqui à população. É isso que a população quer saber. É isso que a população cobra esse vereador e cobra a todos. E vai cobrar o prefeito também. É isso que a população cobra da Rádio Sentinela. É isso que a população cobra dos jornais, da imprensa geral. É só isso. Agora, sobre a Rádio Sentinela, eu queria aqui, senhor presidente, que levantasse alguma coisa nessa casa, se esse vereador tem alguma crítica algum dia a essa rádio. Isso eu queria também deixar registrado. E eu queria aqui também, senhor presidente, que já foi nomeado aproximado 160 cargos de confiança. Como que isso foi rápido? A administração passada não tem culpa nisso daqui? Isso foi muito rápido, 160 cargos de confiança. Todos nós sabemos. Falam aqui que não tinha máquina para trabalhar, não tinha máquina para cortar grama, não tinha. Então, o que nomeou 160 pessoas para tomar conta do quê? Se você chega em determinada secretaria hoje, tem cargo tomando conta de cargo. Tem 5 chefes, um para o chefe do chefe, chefe do chefe. Então, Vossa Excelência, não estamos aqui fazendo crítica, é que as coisas começam, esse assunto não ia nem ser levantado essa noite. Mas tudo o que acontece, uma falta de remédio, uma crítica que esse vereador faz, ou que um outro vereador faz, as pessoas que estão assumindo o executivo têm que estar preparadas para a crítica, senão não vai conseguir governar. A secretária da Saúde tem que estar preparada para a crítica, senão ela não vai conseguir governar. Ela está lá, é política que ela está lá. A população, nesse momento, está cobrando a secretária. Mas o segundo passo vai acontecer como aconteceu com o ex-prefeito. Vai começar a cobrar ele. E nós queremos que a secretária resolva o problema. Não queremos aqui ficar criticando o prefeito em tudo, não. Não é esse o nosso objetivo. Mas o que não pode é 3 tentativas de entrevista e ela nem dá retorno. Não sou eu que estou querendo, que vou lá pegar o remédio, não. É a população que quer saber. Sabe? Então é complicado esse tipo de coisa. Então, senhor presidente, falta de dinheiro, eu tenho certeza para vocês que falta de dinheiro não é. Porque senão não teria nomeado 160 cargos de confiança em janeiro. Não teria. Porque se não tem equipamento, não tem máquina, não tem caminhão, como foi dito aqui, para que 160 cargos de confiança? O prefeito e mais 10 aí tocava o que tem, se não tem nada. Então seria fácil administrar. Esperasse, ninguém é contra aquele nome, que nomeasse essas pessoas, mas que demorasse pelo menos 60 dias. Então, que 160 cargos de confiança dá praticamente mais de R$200 mil. Isso eu tenho certeza que não estaria faltando nenhum desses remédios controlados na Secretaria de Saúde. Nenhum remédio estaria faltando
por falta de dinheiro. Então não é falta de dinheiro. Sabemos que não é falta de dinheiro. Então é incompetência mesmo dos assessores do prefeito. Não são todos. Tem muitos bons. E quero aqui também dizer que tem muitos cargos que foram nomeados de pessoas boas. Tem muitas pessoas boas que foram nomeadas, que estão aí para trabalhar, pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas trabalhadeiras. Mas tem muita gente ruim também que foi nomeada. E poderia ter esperado mais um pouco, se estão jogando tanta culpa no governo anterior, que passou sem dinheiro, que passou isso, que passou aquilo. Então não cabe mais aqui justificativa que a administração passada deixou dívida e por isso não tem pão no pátio, que não tem esses remédios controlados na saúde. E eu quero deixar novamente registrado aqui, senhor presidente, que as críticas que esse vereador está fazendo são críticas construtivas, são críticas, são opiniões que eu acho que deveria ter sido feito dessa forma. Não foi? Então vai ouvir as minhas críticas e as pessoas que assumiram o executivo vão ter que estar preparados para ouvir essas críticas. Obrigado. Consulta o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Vereador Edivaldo Luciabel. Vereador Edivaldo Luciabel com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, pessoas que nos assistem, imprensa. Senhor presidente, o que o vereador Silvonei está fazendo na noite de hoje e na noite da sessão passada, esse vereador aqui fez os 4 anos da administração passada. E não tem como não falar da administração passada. Se hoje existe muita coisa faltando na Secretaria de Saúde, não posso vir aqui, senhor presidente, e me omitir e não falar a verdade, que é consequência da administração passada. Se existe coisa errada, eu não vou me furtar, de maneira nenhuma. Eu tenho conversado com os senhores secretários e tenho mostrado a responsabilidade que é nós estarmos aqui presentes nessa casa novamente. Nós fomos críticos. E da mesma forma que coloca o vereador Silvonei, nós também, desde o início da administração passada, fizemos críticas construtivas. Só que não foram ouvidas. E aí eu não posso fugir e vou falar aqui quantas vezes for necessário que a falta de competência do ex-prefeito, a falta de experiência do ex-prefeito, e principalmente por deixar no cargo secretários sem nenhuma competência, 4 anos fizeram com que a nossa cidade chegasse na situação em que está. Agora são 2 meses, senhor presidente, senhores vereadores, 2 meses. Eu gostaria realmente que a secretária de saúde, a partir desse momento, fizesse um levantamento e mostrasse para a população a situação caótica em que se encontra a Secretaria de Saúde. Foi observado na imprensa, no final de ano, senhor presidente, quando o Ministério Público esteve no pátio, 50 mil reais de medicamentos vencidos. Quem paga isso? Quem pagou isso? Quem sofreu por isso? Então, toda crítica construtiva, ela, sem dúvida nenhuma, será bem-vinda, senhor presidente. Nós estamos aqui e não podemos fugir de maneira nenhuma de quando aparecer as falhas, elas forem sanadas. Isso vai acontecer sem dúvida nenhuma. Mas eu não posso deixar também de estar falando aqui, senhor presidente, da situação dos buracos e do trabalho que a Secretaria de Obras vem fazendo.
o excelente trabalho. Foi colocado todos os pedreiros da prefeitura e outros funcionários para pedir, ou melhor, para atender uma aclamação da população que era tapar os buracos. A semana que vem, senhor presidente, senhores vereadores, quase que todas as praças do nosso município já estarão limpas. E aí eu gostaria realmente, não pensando só lá atrás, mas era necessário mostrar, através de fotografias, filmagens, como é que essa administração assumiu a situação das praças, a situação das ruas, a situação em que se encontrava todos os setores, que ninguém nega, é o cúmulo do absurdo. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, estamos usando a tribuna aqui, é início de administração, e o que gostaríamos mesmo é de levar ao chefe do executivo ideias novas, ideias que ele e também os seus secretários pudessem estar vindo até esta casa para discutir com os senhores vereadores. E hoje foi aprovado, e eu gostaria de agradecer aos senhores vereadores, vários requerimentos de nossa autoria. Por exemplo, requer informação sobre a possibilidade de se desenvolver programa de motivação à medicina preventiva. Espero que a secretária, quando receber esse requerimento, possa estar vindo conversar e discutir com essa casa, com os senhores vereadores. Por quê? Porque um requerimento, quando ele é aprovado por essa casa, ele deixa de ser do vereador e ser da casa, senhor presidente. Outro requerimento que requer informação sobre a possibilidade da Secretaria Municipal de Educação disponibilizar um serviço de orientação vocacional. Um outro requerimento que requer informação sobre a possibilidade de serem executadas atividades extracurriculares após as aulas vespertinas nas escolas da rede municipal de ensino, senhor presidente. Muitas mães ficam aí preocupadas em buscar os alunos, seus filhos, às 5:30 da tarde, quando muitas deixam o seu trabalho às 6 da tarde. Outro requerimento que requer informação sobre a possibilidade de avaliação da quantidade de flúor existente na água fornecida à nossa população. Esperamos estar discutindo isso com o superintendente também. Outro requerimento que requer informação a respeito do fornecimento de equipamentos de proteção individual, IPI, aos funcionários públicos. Isso aqui nós temos que verificar com muito carinho. Observamos muitos funcionários sem os seus IPIs, sem uma botina, sem uma luva, sem uma máscara de proteção, principalmente o pessoal aí da coleta de lixo. É necessário estarmos conversando com as pessoas indicadas para podermos resolver. Outro requerimento que requer informações sobre a possibilidade de se implantar em Ourinhos projetos de pesquisa científica escolar, como já existe em vários outros municípios. Requer informações, outro requerimento, sobre a possibilidade de se criar um programa permanente de arte, cultura e lazer dentro da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. É necessário levar isso para dentro da Santa Casa, para que os nossos pacientes tenham uma ocupação e aí poder ajudar na recuperação, senhor presidente. Outro requerimento que requer informação sobre a possibilidade de implantação de placas de denominação de vias públicas em todo o município. Seria importante se o prefeito Toshio Misato fizesse uma padronização, senhor presidente. Em alguns bairros, você fica rodando ruas e mais ruas, sem saber onde está a placa. Aí, de repente, ela está lá no fundo de uma árvore, um ninho de passarinho em cima, e ninguém sabe onde fica a placa, a rua, e fica a dificuldade aí para carteiros e outros. Outro também requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, que requer informação a respeito da possibilidade de criação do programa Socorrista Mirim em Ourinhos. Assistimos uma matéria, um tempo atrás, no Fantástico,
onde uma criança, senhor presidente, salvou a vida do próprio pai, porque na sua escola ele participou de uma aula de primeiros socorros. Por que não estarmos implantando isso em Ourinhos também? E aqui, por último, o requerimento que requer relatório da situação dos equipamentos destinado à realização de exames médicos na rede pública, senhor presidente. Aqui gostaríamos de ter a informação da secretária de saúde, porque nós não podemos mais deixar os nossos pacientes aqui, senhor presidente, precisando de um simples ultrassom, esperando 30, 60, 90, 120 dias, como a administração passada deixou. Isso não é possível. Então é necessário que esta casa tenha conhecimento de como estão esses equipamentos, para que possamos estar cobrando realmente a secretária, o chefe do executivo, para que a nossa população tenha um atendimento digno. Muito obrigado. Consulta o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Vereador Hélio Milhari Filho. Vereador Hélio Milhari Filho, com a palavra. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, solicito permissão. Permitido. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes, imprensa, vou tentar fazer alguns esclarecimentos sobre saúde pública e fazer, a princípio, uma analogia. Hoje, aqui em Ourinhos, para qualquer um de nós, fomos até a delegacia seccional tirar uma carteira de identidade, se faz o projeto, a parte burocrática, esse documento é encaminhado a CIS, que é encaminhado a São Paulo, que volta para a CIS, que volta para Ourinhos. Compensa muito mais montar no ônibus aqui e no tal de fura-fila em São Paulo e você faz a carteira de identidade. Dependemos de Assis. Quando deixamos escapar o ESSA de Ourinhos, que era o órgão fiscalizador, promotor, adequado, que arquitetava a nossa saúde e da nossa região, que na época compunha, acho que 21 cidades, isso caiu nas mãos de Assis. Para qualquer medicação de alto custo, nós dependemos do aval de Assis, que vai para São Paulo, que vai para o governo, que vai para o secretário, que volta para o governo, que volta para Assis, que volta para Ourinhos, muitas vezes negado. Qualquer compra de medicamentos, qualquer compra de equipamentos, necessita, muitas vezes, de um aval de Assis. A pessoa da Lúcia Tutui, como técnica em saúde pública, eu duvido se na nossa região, eu não coloco nem de 12 cidades, 24, se tem alguém melhor. O grande problema nosso, pois os projetos que até então eram feitos, até 2000, foram abortados. E alguns projetos vieram a nível de federais, ou seja, Ministério da Saúde, como o hiperdia, hiper de hipertensão, dia de diabetes. Faz o projeto, encaminha aos municípios, os municípios fazem o levantamento de seus doentes, que encaminha agora para a CIS, que encaminha para São Paulo, que encaminha para o Ministério da Saúde, que volta para São Paulo, que volta para a CIS, que volta para Ourinhos. Está fácil, né? Não tem burocracia. Aliás, só existe isso. Então, hoje, para se reorganizar a saúde, vamos começar do zero. Aquele selo que lá em 2000 nós recebemos como selo de qualidade, que foi a melhor cidade do estado de São Paulo em avanço de saúde pública, perdeu seu valor. Isso não foi divulgado, mesmo com essa burocracia que tinha, pois realmente haviam pessoas técnicas no comando da saúde pública que iam atrás. Hoje, para qualquer eventualidade, por exemplo, cirurgia cardíaca, aqui eu dependo do aval de Assis, que vai depender de um conselho de secretários do municípios do estado de São Paulo, que vai depender do conselho de secretários de estados, que vai para Brasília, que volta para o estado, que volta para o município, que volta para Assis, que volta para Ourinhos, muitas vezes negado. Falar em saúde pública,
ou falar da pessoa da Lúcia Tutui. Se ela é competente ou incompetente, isso aqui, mas não tem nem, isso é uma ironia. A competência dessa secretária, como eu tive o prazer de aprender muitas coisas com ela, e o prazer de trabalhar com essa moça, qualquer cidade que tenha responsabilidade não deixa essa secretária desempregada 1 minuto sequer, pela capacidade que ela tem, tanto é que a própria Secretaria do Estado gostaria de tê-la assessorando lá em São Paulo. O grande problema é você rearquitetar, readequar, refazer, e para tentar não errar mais. Fazer projetos onde entra esse governo, passa aquele governo, seja qual for o governo, a população não pode ser mais submetida a esse vexame, que vou mais além. Não é 1h da manhã que estão nos postos de saúde, não. É à meia-noite. Principalmente quando é de quinta para sexta, que é o último dia útil de uma semana, é onde tem uma quantidade de médico muito pequena na proporção da nossa cidade em relação à nossa população. Fazer saúde pública hoje, os recém-formados não querem nem saber. Se alguém aqui, em Ourinhos, achar um clínico capacitado, que queira entrar na saúde pública, traga ele agora que a gente contrata. Capacitado. Hoje, como eu falei no Rádio Clube, não existe em Ourinhos, incluindo a minha pessoa, não existe em Ourinhos nenhum médico capacitado em fazer programa de saúde da família, mas aquilo que é escrito, aquilo que foi desenvolvido pela Unicamp, aquilo que foi desenvolvido pela USP, são pessoas integradas à saúde preventiva. Não existe. Existe boa vontade, existe vontade de querer trabalhar, ajudar, pensar com o coração, que muitas vezes não é nem um lado coerente. Portanto, falar em saúde pública em 60 dias, onde tem que começar novamente do zero, mas nós estamos muito longe de uma realidade. Ninguém aqui mora em Vinhedo, ninguém mora em Indaiatuba, ninguém mora em Paulínia, aqui que tem uma renda per capita de R$6.000, ou seja, cada pessoa ganha em média 6 mil. Nós vivemos numa situação de pobreza, uma situação que foram feitas algumas coisas erradas em situações anteriores, mas o que passou, passou. Assim que eu vejo. Isso é meu. É assim que eu vejo, mas eu não posso deixar que, hoje, a saúde pública, que tem um problema extremamente sério, que na sequência das nossas semanas deste ano, virão aqui os problemas principalmente ligados à ordem jurídica, financeira, por inadimplência da Santa Casa. Aí sim vocês vão ver o que é o grande problema da saúde pública nossa, que nós não temos dinheiro para comprar uma Novalgina se não pagar à vista. Desculpe o termo comercial. Ampolas de antibiótico, às vezes, custam R$80, eu tenho que pagar à vista. E eu necessito do paciente. Necessito para esse paciente. Centro cirúrgico, que não tem condições de fazer uma sequência de cirurgias, pois não tem uma quantidade de material que possa ser efetivamente esterilizado numa rapidez, com grande segurança. Falar sobre saúde pública com 60 dias, hoje, do zero, com falta de equipamento, ambulatório, que é meia parte nossa, meia parte do Estado, meia parte do federal, onde depende de 3 poderes. Falar sobre saúde pública, onde o laboratório de análises clínicas pode estar num espaço físico da prefeitura, que foi cedido pelo Estado, mas funcionário do Estado, funcionário municipal, funcionário federal. Teremos que ter alguns critérios hoje daqui para frente. Muitas vezes as pessoas perguntam, Elinho, como é que faz para operar uma hérnia? Me traga mais médico, quantidade de vagas no hospital, liberação para poder ser operado, porque nós temos cota, e nós temos uma quantidade chamada cota aqui em Ourinhos. Tudo que excede essa cota de internação, muitas vezes é glosado. Então, nós temos nada no governo federal, mais de R$1,5 milhão, ou até mais, até acima de 2 milhões, porque essas cotas foram ultrapassadas por anos, e nenhum de nós políticos, seja aqui do nosso município, seja do Estado, os deputados e os federais, nenhum tiveram a capacidade
de trazer esse benefício para Ourinhos, que ia eliminar muitos problemas da nossa Santa Casa, ou até mesmo na compra de medicamento, ou até melhorar a nossa inadimplência. Então, o nosso problema hoje chama-se inadimplência, tanto na Secretaria da Saúde como na Santa Casa. Muito obrigado, senhor presidente. Consulta o primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito. Vereador Salim Matter. Vereador Salim Matter com a palavra. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nós vereadores, senhora vereadora, acho que o tema é bem momentâneo e é um tema de extrema valia para o debate. Eu apresentei um requerimento, do qual o vereador Fawaz Salmen já o fez no passado, requer informações quanto à possibilidade de realização de determinados exames laboratoriais em Ourinhos, atualmente executados com deslocamento de materiais a serem analisados em outras cidades. Senhor presidente, tudo o que foi dito aqui está resumido neste requerimento. Nós temos o equipamento em Ourinhos, em nível privado. Faz-se pelo mesmo custo que se faz hoje fora de Ourinhos. E por questões burocráticas, puramente burocráticas, esse material é colhido aqui, é remetido para fora, leva 30 dias para ter o resultado de volta, quando nós teríamos esse resultado em 24 horas. Isso é sério. Quem determina não somos nós, não é o município. Quem determina são as regras que são instituídas pelo nosso magnífico SUS, que faz a cortesia com o chapéu alheio. Pois não. Excelência, não há parte. Notificação pessoal. Senhor presidente, bem disse aqui o vereador Hélio Migliari que nós temos cotas. Só para que se entenda, hoje se faz em torno de 700 a 800 internações, só para que se entenda, e são cobradas 450 IHs. O restante fica a crédito, a ser cobrado. Então, quando se diz que não se pode internar na Santa Casa, é realmente porque o negócio já chegou no estouro final. É muito importante que se tenha conhecimento disso. E o SUS não abre mão para Ourinhos de mais uma cota. Isso é mais difícil do que fazer uma estrada. Você conseguir aumentar essa cota. Isso já vem sendo feito, já foi um pouquinho melhorado, levará 10 a 15 anos para melhorar mais, se nós não tomarmos uma providência rigorosa. Eu não quero fazer nenhuma crítica a nenhum dos secretários do passado nem do presente. Eu acho que todos aqueles que exercem uma atividade pública têm as suas grandes dificuldades. E o custeio financeiro sempre é o grande óbice. Sempre é e o será. Então, só vou usar uma expressão, senhor presidente. A saúde, quando nós começamos no passado, ela era feita politicamente, através de postos de saúde. Hoje, nós temos uma média de 22% a 27%, dependendo das crises de saúde e das epidemias, do orçamento do município, da receita própria do município, que é usado em saúde. Isso vai aumentar, a população cresce. Nasce uma média de 200 crianças em Ourinhos por mês. É sério? Isso é muito sério, senhor presidente. É só ir na maternidade da Santa Casa, nasce lá na maternidade da Santa Casa de 120 a 130 crianças mês. Então, a saúde pública é um problema momentâneo, é um problema futuro, sempre será problema. E nós temos que fazer, já que é uma instituição pública, fazer com que haja uma planificação de curto, de médio e de longo prazo. Senão, ela nunca será benéfica à população como se espera. Ela sempre será deficitária, caótica e não representará aqueles interesses que estão inseridos na Constituição Federal, Estadual e Municipal. Não atenderá ao público na sua devida capacidade, na sua devida necessidade. Então, senhor presidente, bem disse aqui o vereador Elinho que
A nossa secretária, ela é de extrema valia, uma técnica altamente preparada ao longo do tempo, que passou por todas essas vicissitudes e conhece toda a técnica e todas as dificuldades burocráticas que existem na área de saúde. A área de saúde é complexa. Bem disse aqui o vereador Elinho, me tirou até as palavras, que nós vivemos o mesmo drama, que os remédios de alta complexidade não são comprados pelo município, eles são enviados através de convênios com os governos estadual e federal. E é um problema isso, senhor presidente, é um problema isso, senhores vereadores. Não é uma coisa que se resolve hoje ou amanhã, é realmente em decorrência da burocracia que as coisas acontecem. Por isso eu não vou atirar pedra na secretária do passado, nem no secretário do antigo. Eu só quero que a população entenda que isto tudo será resolvido, porque hoje nós temos uma vontade política de resolver. E nós vamos resolver. Vamos resolver porque nós já sabemos o problema. Nós temos que agir politicamente com firmeza e com muita determinação. Nós temos o interesse de fazer com que isso realmente se resolva. Agora temos uma dívida de 9 milhões na Santa Casa, não é 8, não é 7, como eu previa, é 9 milhões. Nós temos a dificuldade de aumentar a IH, não dá para fazer cirurgias no nível que se precisa, que a demanda exige, porque elas estouram o volume de IH permitido. Então são problemas que precisam ser resolvidos, a população precisa saber disso. Nós temos aqui a vizinhança com o Paraná, que descarrega todos os seus pacientes graves no nosso município, e nós não conseguimos segurar isso, porque a gravidade da doença, a situação em que o cidadão se encontra, não permite que ele seja devolvido para a central de vagas. Inventaram mais essa, senhor presidente, a central de vagas. Nós colocamos um paciente aqui do Paraná para ser internado em Ivaiporã, em Maringá, onde haja uma vaga para internar esse cidadão em Paranaguá, como sai daqui de São Paulo, daqui de Ourinhos, para ser internado em Votuporanga, onde se tem uma vaga para se colocar esse paciente numa UTI ou no hospital. Nós estamos vivendo um momento crítico, senhoras e senhores vereadores. Isso é grave. E não está na mão da nossa secretária, não está na mão do nosso prefeito. Isso é uma instituição que foi criada através de um organismo federal e que domina, que manda na política de saúde do Brasil. Então é muito complexo falar em saúde. Aquele que fala sem base, sem conhecimento, está falando bobagem. E aquele que fala bobagem perde a razão. A saúde é complexa, extremamente complexa. Como é complexo você ter um doente grave que vai morrer e você internar numa UTI sem vaga, que não tem um respirador para colocar no cidadão, porque a previsão de vagas na UTI é de 12, ou é de 8, como é na pediatria. E não tem respirador para colocar no cidadão. Então você tem que improvisar. Nós temos feito isso aqui em Ourinhos. Quer dizer, isso é que é básico se saber. A demanda em saúde será grande hoje, será grande amanhã e no futuro não se sabe. Se não programarmos isso para o médio e longo prazo, nós não sabemos o que será. Então as críticas hoje não valem, porque elas sempre esbarram numa situação que é insolúvel no momento. E é isso que nós queremos vencer. Queremos vencer essa barreira. Para vencer essa barreira, nós temos que juntar forças. E é isso que nós devemos fazer. Solicito ao secretário se há mais algum orador inscrito. Vereador Oswaldo Barbosa. Vereador Oswaldo Barbosa com a palavra. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ia pegar um gancho apenas no discurso do vereador Divaldo Luciabel com relação à segurança do trabalho, mas diante da discussão sobre saúde pública, que eu não sou especialista, eu vou tecer alguns comentários. A bem da verdade, esse assunto foi tratado já na primeira sessão ordinária que nós tivemos. E eu, naquele momento, tinha feito um discurso com relação à nossa fragilidade política, nesses 12 anos que nós estamos aqui, juntamente com os nobres pares, com os senhores prefeitos que passaram, com os senhores deputados estaduais, com os senhores deputados federais. Essa foi a linha do meu discurso naquela oportunidade. O que mudou? Nada. Acabou de se pronunciar o vereador Salim Mata
confirmando tudo aquilo que eu já havia dito na primeira sessão, que confirmei o que dissemos no longo dos anos, que confirmou a avaliação do vereador Hélio Milhar, que confirmou uma reunião feita aqui nessa casa há muito tempo, quando da ida do Herça para Assis, e assim sucessivamente. Então, de fato, para resumir esse assunto, a saúde pública no país é difícil? É. Quem sou eu para analisar a fundo essa matéria? Mas uma coisa é real, em todo discurso fica claro a nossa incapacidade, a nossa mediocridade política em termos de Ourinhos e região. E aí tira Assis porque tem capacidade. Então nós, os políticos, e eu me incluo de uma maneira bem clara e específica no assunto, todos nós que passamos como agentes políticos nesse período, nós somos, ou fomos, pelo menos nessa matéria, medíocres. E nós continuamos discutindo o mesmo ponto, a mesma questão, e sem achar a tal saída. Apontamos a saída, mas não conseguimos atingi-la. Então vamos fazer assim, já que sabemos tudo, que nos falta é capacidade política, articulação política a nível federal, me parece que é federal. Se nós temos uma técnica competente, eu acredito que seja, até que ela me prove o contrário ali na frente, nós temos a vontade política, então, qual é o prazo para nós resolvermos isso? Pelo menos acharmos o mérito da questão aonde está e resolvermos. É acharmos um político tal qual, com capacidade para resolver e nos representar bem? É nós termos a capacidade, como foi dito na primeira sessão ordinária, de nos articularmos a ponto de ter um representante único no Congresso Federal? Nós vamos conseguir isso? Não, nós somos medíocres. É só assim que nós vamos resolver esse problema. E me parece que não vai ser também com um deputado estadual. Ele pode até ajudar na sua articulação junto ao Congresso com algum representante. Mas fica claro, volto a frisar, que nós estamos capengas, mas já há muito tempo. Essa discussão, desde que entrei nessa casa há 12 anos, 13º ano agora, ela nos acompanha. Talvez hoje com um pouquinho mais de argumento, com um pouquinho mais de conhecimento, mas é claro que a nossa falha é política. Nós temos técnico competente, então o que falta? Se tudo isso aí acontece em função de política, então nós todos, a classe política que passou por essa casa, que passou pelo Executivo, que passou pela Assembleia Legislativa, aquele que nós votamos e trabalhamos para ter 500, 600 ou 1.000 ou 1.200 votos no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados, todos nós falhamos. De certa forma, nós somos os grandes culpados. Nós induzimos os nossos eleitores a votar em representantes que não nos representam, de fato. Então, esse é o problema. Não vou entrar no mérito de medicamento, desse ou daquele medicamento, até porque nós temos gente mais qualificada para isso. Nós temos uma comissão hoje, se eu não estiver enganado, já nomeada de saúde pública. Então, talvez seja o motivo dessa comissão de fazer uma análise e trazer para essa casa, para a gente ver números. E aí sim, o que vai startar, o que vai realmente consolidar o avanço ou não, já ficou claro, é a questão política. E nós vamos ter mais oportunidades para resolvermos esse problema. Quero crer, assim não fosse, que nós vamos continuarmos errando, que nós vamos, um grupo meu vota no candidato tal, do vereador do lado no outro candidato, esse vota no outro, e assim, cada um no seu nicho, cada um com seus representantes. E nós vamos ficar olhando lá, mas, na verdade, enxergando um umbigo. Então, não tem que ficar também escamoteando tudo e jogar a culpa sem assumirmos a responsabilidade. Eu já disse isso na primeira sessão ordinária, repito hoje, refaço tudo aquilo que disse, e acho que o grande problema nosso, como já foi dito aqui também por outros, é político. E se é político, a responsabilidade é nossa, do Executivo, do Legislativo. Então, nós temos que termos responsabilidade, termos a capacidade, como já foi dito aqui, para resolvermos. Se nós não tivermos isso, gente, nós vamos votar daqui a um ano, aí a secretária
de saúde é incompetente, o diretor que está lá não trabalhou direito, vamos ficar vendo validade de remédio, a insulina, isso, aquilo, quer dizer, vamos olhar no umbigo novamente, mas a incapacidade está mais acima. Sobre esse assunto, senhor presidente, era isso. Agora, com relação ao discurso que o vereador Edivaldo Luchabel, um dos temas que ele focou, com relação aos IPIs, está coberto de razão. Coberto de razão. Eu tenho notado também, quer dizer, não notei nenhum avanço, nenhum trabalho, nenhum programa, nenhuma dedicação, nenhuma legislação que estivesse sendo cumprida com relação aos EPIs, os equipamentos de proteção dos trabalhadores. E estou aproveitando porque, não mais que 2, 3 semanas, eu observei trabalhadores, eu não vou aqui querer ser o grande dedo duro da história, mas não me furtarei a responsabilidade, se for necessário, até de falar com as próprias pessoas, de trabalhadores andando no capô de saveiro, de um veículo saveiro. O motorista e o seu acompanhante, 3 andando em cima. Cadê a conscientização do trabalhador? Mas ele é culpado, então vamos massacrá-lo. Realmente ele é, mas se eu não estiver errado, quando o vereador cita, é necessário ter um trabalho, como tem em todas as empresas, como tem certamente na empresa onde ele trabalha, como tinha na empresa onde eu trabalhava, e assim sucessivamente. Então a prefeitura hoje ela tem 2.000 funcionários. Qual é o programa de prevenção de acidente de trabalho? Nenhum. Certamente, se tivéssemos tido cursos de conscientização, de uso de EPIs em outras circunstâncias, em outros momentos, esses trabalhadores que eu vi andando sentados no capô do veículo, em 3, com 2 na parte de dentro, não estariam fazendo aquilo. E assim a gente vê todo dia, trabalhadores andando em cima de caminhões sem segurança, trabalhadores cortando árvores sem cinto de segurança, sem sinalização, para da forma que quiser, como quiser, para fazer esse tipo de serviço, e outros tantos que a gente conhece na prefeitura. Eu, salvo aí opinião contrária dos senhores, eu nunca vi nenhum trabalho com relação a isso na prefeitura. Bem lembrado, está de parabéns. Acho, inclusive, que o senhor prefeito deve dar um puxão de orelha no bom sentido, com a intenção de corrigir essa falha de muito na prefeitura municipal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Não, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 7 de março, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Se você não tiver que ficar internado, já...